Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sandra Arnel e este é o canal de psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Psicografado pela médium, escritora e terapeuta espiritual Sônia Lopes, cujo contato telefônico dela deixarei abaixo na descrição deste vídeo. História ditada pelo espírito de Ronaldo Vanderlei Farias. Na minha infância, observava como meu pai tratava minha mãe. E era bonito de se ver. Sempre a chamava de meu bem. Minha querida, e como você está linda hoje. Realmente, mamãe era linda de alma, muito bondosa. E fazia uma comida muito gostosa. Papai era ferreiro e trabalhava próximo de casa. Mamãe, além de ajudá-lo a se organizar, cuidava da casa. E eu cresci nesse ambiente de amor. Eu sempre pensei, quando eu me casar, quero ter uma vida assim, harmoniosa. Os meus pais eram um exemplo de gentileza um com o outro. Mesmo que papai fosse desorganizado, mamãe o convencia a mudar, com muito carinho. E papai aprendia. Os anos passaram. Eu cresci e me mudei do norte do Paraná para a capital, nos anos 80, e fui estudar em uma universidade. Lá, conheci Rosemary, conhecida como Rose. Ela era tão linda. Eu morava com amigos estudantes, mas não gostava muito. Sempre gostei de organização e sossego para estudar. Mas os meus companheiros de apartamento não eram como eu, e isso me aborrecia. Eles eram liberais. Hoje estavam com uma moça, amanhã com outra. Depois de um tempo, comecei a namorar com Rose. Eu estava apaixonado por ela e pensei que ela também estivesse. Eu estava feliz e nas minhas férias da faculdade fui visitar os meus pais. Eu estava com saudade deles. Eu amava Rose e contei a eles que estava namorando e ficaram felizes. Passei alguns dias com eles e retornei para casa. Adiantei a minha volta, porque estava com saudades de Rose. Quando cheguei em casa, coloquei a minha mala no chão da sala. A casa estava uma bagunça. Passando para ir para o meu quarto, a porta do quarto de Arthur estava entreaberta e deu para ver que ele estava com uma namorada. Mas eu não imaginei quem era. E era a Rose. Quando Rose saiu do quarto e me viu, levou um susto. Arthur era tão cara de pau que sorriu e disse: "Você não vai se zangar por isso, né?" Eu me enfureci e disse: "Que vida é essa que vocês vivem, onde não se tem respeito? Que liberdade é essa para comigo e minha namorada?" Arthur sorriu e disse: "Ela não é só sua." Naquele momento, senti uma dor tão grande na alma e lembrei de como os meus pais se respeitavam. E pensei, eu não posso ir contra tudo o que eu aprendi. Rose tentou falar comigo e eu disse a ela: "Não se explique, eu vi e não gostei. Você não é mais a minha namorada." Ela tentou dizer que eu era careta, uma gíria que queria dizer que eu não sabia viver com eles.
E essa foi a minha primeira decepção amorosa que experimentei. Depois disso, mudei de apartamento, mas eu sempre via a Rose na faculdade e me doía muito ver uma jovem tão bonita não se valorizar. Isso acontecia com muitas meninas e eu sofria com isso. Eu era do interior e não estava acostumado. Pensei, eu vou me isolar um pouco. Não quero namorar ninguém até sarar a minha dor. Parecia uma ferida aberta. Quanto mais eu via a Rose, mais eu sofria. E eu precisava aprender a lidar com aquela dor. Então, foquei nos estudos, até me formar em economia. E fui trabalhar em um banco. Anos se passaram. Não soube mais de Rose e conheci Cleo. Ela era muito parecida comigo, focada no trabalho. Tinha uma boa conduta, mas eu tinha medo de amar de novo e sofrer. Cleo tentou me conquistar por um bom tempo, até me convencer. Então, namoramos e casamos. No início, foi tudo bem. Eu estava feliz. 2 anos depois, Cleo mudou comigo. Ficou fria. Trabalhava muito. Não tinha tempo. E quando tínhamos tempo, ela sempre dava uma desculpa de estar cansada. Um dia, eu disse a ela: vamos conversar sobre o que está acontecendo. Cleo me respondeu: estou apaixonada por alguém que me desperta algo diferente. Como assim? Você é minha esposa. Sim, eu sei. Isso não significa que devo viver eternamente com você. Perguntei a ela: onde falhei com você? Você não falhou. É um homem bom, honesto, mas sinto que acabou o que eu sentia por você. Eu desabei a chorar. Cleo foi embora. Sofri demais. Será que eu estou errado? As noites eram em claro. Não conseguia dormir. Estava exausto e triste. Precisei ir a um psiquiatra e tomar remédios para dormir. Meus dias eram difíceis, sozinho, sem a minha esposa. Me sentia péssimo. Parecia que carregava uma tonelada nas minhas costas. Tirei uns dias de folga e fui para o interior falar com os meus pais. Eu disse a papai: não tenho sorte com as mulheres. Elas me deixam, me traem. Por quê? Eu não faço nada de errado. Pelo contrário, eu as trato bem, como o Senhor me ensinou. Papai só me abraçou, ficou em silêncio e depois falou: ore, meu filho, Jesus te dará a direção. Eu estava sem ânimo nenhum. A dor era grande e eu me perguntava: por que os meus relacionamentos não dão certo? Mamãe, sempre devota de Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, fazia orações, mas eu não estava bem. Voltei ao psiquiatra para aumentar a dose do remédio. Com isso, eu não conseguia me concentrar no trabalho. Até que um dia, o meu chefe me chamou para conversar e perguntou: o que está acontecendo com você, Ronaldo? Você sempre foi um exemplo de funcionário. Relatei a ele o que se passava comigo. Bem, disse ele, se você quiser, independente da sua religião, a minha mãe é espírita e trabalha em um lar espírita. Convido você a ir comigo para limpar essas energias ruins que estão com você. No final do expediente, nós vamos. Era uma terça-feira chuvosa e fria de inverno e eu estava muito depressivo. Eu fui sem vontade. Chegando nessa casa, Orlando, meu chefe, me apresentou a sua mãe. Quando ela me olhou, me abraçou e disse:
Seja bem-vindo à nossa casa espírita Luz da Caridade. Em que posso te ajudar, meu filho? Desabei a chorar. Ela me serviu água e eu não conseguia nem falar. O pouco que consegui foi o suficiente para ela ver a minha dor e me aplicou um passe magnético. Eu me acalmei. Então, ela me falou: sei que nessa vida você evoluiu. É um homem bom. Como assim nessa vida? Ela explicou. Todos nós já vivemos em muitas vidas. O espírito é único. Só muda a fisionomia por conta da genética dos pais. Você foi Marcelo na vida anterior e não foi muito bom com as mulheres. Por quê? O que foi que eu fiz? Você era um homem de negócios. Viajava muito a trabalho e em cada viagem conhecia uma moça. Gostava dela e dava esperanças a ela de casamento. Você teve 4 mulheres e cada uma em uma cidade diferente. Com isso, elas ficavam presas em você, achando que eram únicas na sua vida. A primeira foi Odete, uma jovem muito bonita. Você jurou se casar e essa triste jovem te esperou até a velhice. Você também enganou Carmen, Marilda, e assim foi a sua vida de conquistador. Por fim, abandonou todas e se casou com uma estrangeira mexicana e foi embora do país, deixando essas mulheres a sofrer com seus filhos, tendo que criá-los sozinhas, sem nenhuma ajuda financeira. Você causou muitas dores emocionais e o que você está passando hoje é para você se colocar no lugar dessas mulheres e entender a dor que você causou nelas. Odete, obcecada por você, desencarnou presa nessa promessa de amor e casamento que você fez a ela e vagava pelas sombras até te encontrar. Essa depressão não é só física. E esta insônia, a dor da alma, vai melhorar quando Odete for encaminhada a um lar espiritual. Surpreso com tantas revelações, perguntei: como vamos ajudar? Respondeu ela: nessa casa espírita, muitos irmãos desencarnados vêm em busca de auxílio e mentores que são mensageiros de Jesus. Vão ajudar a todos que precisam. Quando ela falou, vamos orar, senti um arrepio nas costas e vi uma senhora velhinha na minha frente e com um olhar triste me falava: não me abandone, agora que eu te encontrei. Eu comecei a chorar e tive muito medo. Fechei os olhos e tentei me concentrar em oração. Quando terminou, a senhora que me atendia falou: abra os olhos, não tenha medo. Odete foi ajudada. Além de receber a ajuda dos mentores, a mãe dela, que vive numa colônia espiritual, veio ajudá-la. Limpe seu coração de todas as mágoas. As experiências amorosas dolorosas que você viveu foram necessárias para aprender. Agradeça a seus pais que te deram bons exemplos de honestidade. Perguntei: eu não vou mais ver espíritos? Vai depender de você continuar com uma boa energia e sempre em oração. Saiba que você reencarnou para reparar erros do passado e precisa ter fé, independente da religião que você escolher. Perguntei: eu posso vir aqui mais vezes? Sim, pode. Depois desse dia, compreendi porque os relacionamentos não davam certo. Eram 2 os motivos.
O primeiro era porque eu precisava sentir a dor do outro em mim, para aprender. E o segundo era porque Odete me obsediava. Os anos se passaram com muita oração. Conheci em uma palestra espírita uma mulher muito iluminada, Isabel. Senti que já nos conhecíamos. Tínhamos boa conexão e a partir daí nunca mais nos separamos. Ela era a reencarnação de uma das mulheres que eu enganei no passado. Soube disso pela coordenadora espírita da casa onde passei a frequentar. Anos depois, Odete reencarnou como minha filha. Era carente, chorava muito e eu passava noites acordado, cuidando dela. Uma menininha frágil, muito apegada a mim. Eu estava diante de uma grande responsabilidade. Cuidar desse ser sofrido e abandonado por mim em outra vida. O conhecimento espiritual me ajudou muito. Eu nem sabia que o espírito não morria. Não sabia que somos o mesmo espírito, desde que o Criador, Deus, nos criou. O conhecimento nos salva, faz com que vivamos melhor. E aos 90 anos voltei para o lar espiritual. Entreguei para minha filha o meu amor, respeito e ensinei a ela a boa conduta. Se não fossem as reencarnações, como iríamos resolver tudo isso? Reparar erros graves do passado. Quando eu soube pelo meu mentor que eu iria ditar a minha história, fiquei comovido e muito emocionado. Me preparei em oração até chegar a minha vez de contar a minha história e minha experiência de quando encarnado. Ronaldo Vanderlei Farias.